bondade, que o Senhor, que é digno de ser adorado, seja louvado na minha e na sua vida. Quero lembrar aos irmãos que continuem orando, clamar aos irmãos para que andemos em unidade, que andemos numa só fé, num só propósito. E no próximo domingo, se o Senhor nos permitir, já estaremos de volta às atividades no prédio para a honra e glória do nome do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Conto com as orações dos irmãos, conto com o apoio, com a dedicação e vamos orar. A pastora Joelma está nos auxiliando na filmagem. Ela manda um abraço, a paz aos irmãos. Também ela está nos ajudando na parte de mídia. Que o Senhor abençoe a serva dele. Saudade dos irmãos. Obrigado por você compartilhar essa transmissão. Também se envolver nela, deixando o seu like, compartilhando. Que Deus te abençoe. Saudade dos irmãos. Mas tem coisas que vêm não para destruir, mas para fortalecer, para unir mais a igreja, para nos fazer despertar para as grandes coisas que o Senhor tem colocado na minha e nas suas mãos. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar, queridos. Pai Santo, Pai de bondade, Pai de misericórdia, nós nos submetemos a Ti, Senhor, de todo o nosso coração. Nos ajuda, nos transforma, nos perdoa, nos abençoa, Senhor. Nos faz pessoas melhores, ó Deus. Te rendemos graças, louvor e adoração por toda a bondade, Pai, por toda a graça, por toda a generosidade do Senhor para conosco, Pai. Nos ajuda tão somente a avançar, a romper. Destrava, Pai, a nossa vida. Transforma o nosso espírito, ó Senhor, para que venhamos a ser pessoas melhores. Nos ajuda, nos impregna mais de Ti, tira mais de nós e dá-nos mais de Ti. Abençoa cada ouvinte, a cada participante dessa transmissão, Pai. Nos ajuda, Senhor. Tu és a resposta, a saída, Tu és a solução para todas as coisas, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Te damos graças por essa noite, pela vida de cada membro, irmão, congregado, visitante, cada pessoa, Pai, que assiste às transmissões. Muito obrigado, Senhor, pelas mesmas. Ajuda o Teu povo a avançar, a crescer, a romper, a destravar. Derrama sobre nós, Pai, mais da Tua graça, mais do Teu poder e nos ajuda em todas as coisas. Te damos graças por tudo, Pai. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, as minhas boas-vindas àqueles que estão ao vivo, àqueles que vão chegar depois. Nosso muito obrigado por você participar. Também dizer que a saudade é grande. Próxima semana estaremos, se Deus permitir, celebrando ao Senhor no prédio, no templo, adorando a Deus com a grande noite de celebração ao nome do Senhor. Conto com o seu apoio, conto com as suas orações. Vamos avançar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, nessa noite eu quero falar um pouco sobre o poder de uma atitude. Queridos, você tem tomado a atitude certa na sua vida? Quais são as atitudes que você tem tomado diariamente? Atitudes, elas repercutem de forma positiva e de forma negativa na minha e na sua vida. Quantas pessoas estão fracassando por causa de atitudes erradas? Quantas pessoas estão rompendo, avançando, destravando, porque decidiram, aleluia, tomar a atitude certa? Quantas pessoas também estão tão desanimadas, tão desmotivadas, que já perderam o bom ânimo de tomar alguma atitude? Estão em inércia, estão paralisadas, e isso por conta de uma falta de um posicionamento. Porque muitas vezes, queridos, deixamos as circunstâncias da vida prevalecerem contra a nossa fé, contra a nossa jornada, contra aquilo que estamos fazendo para a glória de Deus. Quantas vezes, amados, o nosso coração, ele nos desanima.
Quantas vezes somos reféns de pensamentos pessimistas? Quantas pessoas não conseguem mais acreditar que pode algo de bom acontecer na sua vida, na sua história, que pode haver uma grande mudança, um grande agir de Deus, uma grande movimentação do céu a benefício da sua história? Quantas pessoas estão se conformando com cenários de caos e de desgraça? Para tudo isso, queridos, para você ter uma atitude que vai gerar algo de Deus na sua vida e na sua história, faz-se necessário você ter uma atitude de fé. Eu vou trazer nessa noite 3 grandes exemplos de pessoas que deixaram o fracasso e romperam, avançaram, destravaram a sua vida por conta de uma atitude certa. Porque nem toda atitude vai gerar algo de bom na nossa vida. Mas quando tomamos a atitude para buscarmos em Deus as respostas, a saída, o céu vai se manifestar. A glória de Deus vai nos impactar. E grandes acontecimentos virão da parte de Deus para a minha e para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, o primeiro exemplo eu quero trazer lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 7, dos versículos 24 ao 30, que fala de uma mulher grega, sírio-fenícia, aonde ela tem uma filhinha e essa garota, ela está endemoniada. O Evangelho ainda não tinha sido levado a essas regiões, mas essa mulher estava cometida na sua casa por uma possessão na sua filha. E diz a palavra que essa mulher, ela toma uma atitude. Ela não apenas tem a informação, ela toma uma atitude, ela se posiciona. Vamos ler o texto? Marcos 7, do 24 ao 30. A palavra diz o seguinte: Então partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou em uma casa e desejava que ninguém o soubesse. Porém, não foi possível manter sua presença em segredo. De fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher, cuja filha pequena estava com um espírito imundo, chegou e atirou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e implorava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe explicou: deixa primeiro que os filhos se alimentem até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ao que replicou-lhes a mulher: sim, Senhor, mas até os filhos dos cães debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhes declarou: por causa dessa tua resposta, podes ir em paz, o demônio já saiu da tua filhinha. Ao retornar ela para a sua casa, encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio a havia deixado ou abandonado. Queridos, eu li na versão King James o poder de uma atitude. Essa mulher está com um sofrimento na família, sua filhinha, a Bíblia não traz a idade, mas diz que é uma criança, e essa criança era atormentada por um demônio. Não sei se foi por consequência de uma maldição hereditária, de uma palavra contrária, de um pacto. A Bíblia ela não traz esses detalhes, mas mais importante do que os detalhes é o que fazemos para mudar o nosso sofrimento, as nossas aflições. Essa mulher tinha uma aflição espiritual na família, e ela vai recorrer a Jesus. Ela toma uma atitude, ela toma uma posição. Para quem você vai quando você está passando por adversidades espirituais, ataques das trevas na sua vida? A quem você busca? Qual é o seu posicionamento? O que é que você faz? Você aceita tudo com naturalidade ou vai guerrear? A palavra diz que
que ela ouve falar de Jesus, ela vai aonde Jesus está, e Jesus queria ficar descansando, ele queria estar em secreto naquele lugar. Ele vai até um lar, uma residência, mas essa mulher escuta que o Senhor está ali. E ela quebra a agenda do Senhor. Ela toma uma atitude, e no primeiro momento da procura dela pelo Senhor, o céu não se manifesta favorável a ela. Pelo contrário, o céu disse: não, ainda não é o momento de eu agir fora de Israel, porque eu vim para Israel, eu não vim ainda para os gentios. Deixa primeiro alimentar os filhos, e depois que eles estiverem fartos, você vai comer. Mas ela disse: não, eu não saio daqui sem minha filha receber o milagre. Eu não saio daqui sem a minha atitude ter alguma consequência no reino espiritual para agir no natural. Ela insiste, mas ela usa o atributo da fé, porque nenhuma atitude, queridos, sem fé vai produzir nada diante de Deus. Você precisa de ter uma palavra, mas você precisa também ter uma atitude em fé para Deus operar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A fé provoca a ação de Deus, a fé provoca o agir de Deus no teu problema, na tua circunstância, na tua causa. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que ela vai, e ali o Senhor disse: não é para vocês, ainda não é tempo de eu me manifestar aos não-judeus. Mas ela disse: Senhor, até os cães comem das migalhas que caem das mesas, das quais as criancinhas estão se alimentando. E Jesus disse: sabe o que? Por causa desta tua palavra, eu estou liberando a libertação da tua filha agora. Por causa desta tua palavra, além dela ter a atitude certa, ela persevera na atitude. Ela não deseja sair dali sem receber a provisão, o milagre de Deus. Queridos, muitas vezes nós não insistimos na atitude. É necessário haver a motivação certa e a perseverança na motivação certa. Ela vai e confronta o Senhor, diz: não, eu não quero pão, eu quero até a migalha, atende, até a migalha me sacia. E Jesus se agrada disso. Quantas vezes o Senhor testa teu coração para ver se você de fato está cheio de fé, se a motivação sua não é emocional ou se é uma motivação genuína para a glória de Deus. E quantas vezes você está aí: Senhor, se tu quiser, quem sabe. Queridos, quem precisa de um milagre tem que ter a atitude de perseverar. Eu quero, Deus, eu preciso, eu não deixo esse lugar se tu não liberar uma palavra, se tu não for na minha casa. Quem sabe você está debaixo de muitas derrotas, porque você tem sido telespectador da maldade do diabo contra a sua vida. Essa mãe percebe, no que ela escuta, que Jesus era a solução. E ela se movimenta até Cristo. E ali ela entra num embate de fé e ela leva a vitória para casa. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes você retrocede? Quantas vezes você desanima? Quantas vezes você não decide perseverar porque a luta está grande? Avance. Tenha coragem de viver a vontade de Deus. Vai vir luta, vai vir contra-ataque, vai vir aflição, mas Deus vai liberar uma palavra de vitória se você tiver a atitude certa em fé e não retroceder. Satanás está se andando na tua casa, Satanás está se andando na vida dos teus filhos, no teu casamento, nas tuas finanças, na tua saúde, na tua vida espiritual, e você não faz nada. Pelo amor de Deus, se levante, se erga em fé como aquela mulher. Provoque o céu com a atitude certa. Vá aos pés de Jesus e diga: Deus, eu preciso que isso acabe. Porque quando ela vai buscar Jesus, ela estava dizendo para Satanás: eu vou acabar com isso no nome de Jesus.
E quantas vezes você está administrando a aflição causada por demônios na sua vida? Quantas vezes você está lutando contra aquilo que você já deveria ter levado para Deus, através de Jesus Cristo, resolver? Pare de se tornar íntimos dos problemas. Pelo amor de Deus, se levante. Tenha coragem, vá aos pés do Senhor. A Bíblia diz nesse texto de Marcos, capítulo 7, 24 ao 30, que quando ela toma conhecimento, ela vai até Cristo e se prostra diante do Senhor. Ela quebra o protocolo, ela se humilha, ela fala com o Senhor. Ela usa toda a sua fé para dizer: eu preciso de um milagre, não retrocedo disso. É como alguém que está na urgência do SUS, está com alguém passando muito mal, e a enfermeira lá, atendente, dá uma pulseira, bota no seu braço e diz: olha, tem 50 pessoas na sua frente. Mas você percebe a aflição do ente querido que está do seu lado. Às vezes acontece até numa emergência de um hospital privado. E ali você vai para cima. Olha, eu preciso que atenda agora. Não dá para esperar não, eu preciso que um médico ali. Você vai e começa a argumentar. Quem sabe você altera um pouco a voz, muda o seu posicionamento e firmeza, e algo acontece. Você não está furando fila, você está agindo em cima de uma necessidade. Queridos, tem vezes que a atitude vai ter que te posicionar com firmeza. Eu quero que aconteça, Senhor, e vai acontecer no nome de Jesus. Essa mãe, deixa um exemplo. Você está precisando de milagre na sua vida, na sua casa. Satanás está cirandando o teu casamento, a vida dos teus filhos. Vá a Cristo. Pegue o exemplo dessa mulher e avance. Ainda que Jesus diga: não é chegado o momento de eu me movimentar, mas diga: eu não saio daqui se o Senhor não liberar a palavra de vitória. Um outro exemplo está no livro de Marcos, no capítulo de número 5. Eu quero que você acompanhe agora dos versículos 24 ao 30. Marcos 5, do versículo 24 ao 30. Um outro exemplo de alguém que toma uma atitude. A palavra diz no verso 24 de Marcos 5: e retornando Jesus, então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. Estava por ali certa mulher, que havia 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado, sob os cuidados de vários médicos, e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele mesmo instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, atitude. Essa mulher tem a palavra, tem a informação, mas ela tem a atitude certa. Ela vai até Cristo e ela vai em ousadia. Observem que eu trouxe dois exemplos de duas mulheres determinadas, corajosas, com lutas, uma com lutas pessoais, a outra com a luta na família. Mas vai à fonte, vai a Jesus. Essa mulher disse: se eu tocar nele, eu serei curada. E a Bíblia diz que ela toca em Jesus e imediatamente, louvado seja o nome do Senhor, o mal deixa o corpo dela. Ah, queridos, como a atitude vai mudar a tua vida. Porque você parou de estudar? Por que você parou de acreditar no seu sonho?
Porque você está deixando as esperanças escorrerem pela sua vida. Olhe para Jesus. Tome a atitude certa. O diabo é mentiroso. O diabo vai te enganar sempre. Satanás nunca vai trazer a realidade de Deus para a sua vida. Ele vai trazer a realidade do engano. Ele vai te fazer você acreditar que algo não vai acontecer. Diz a palavra que essa mulher, ela toma essa decisão consigo mesma. Ela toma essa atitude. E mais uma vez a gente vê o poder de uma atitude operando. Não adianta dizer que tem fé se você não tem uma atitude em fé. Não adianta você dizer que crê se você não se movimenta crendo. Essas duas mulheres, uma buscando a libertação de uma filha possuída por um demônio, e uma outra que ficou miserável por conta de todos os recursos gastos em prol de uma cura, recebe cura ao tocar em Cristo. O grande problema nosso, queridos, é que não temos muitas vezes a atitude certa para Deus agir. Ah, pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é. Que essas duas pessoas estavam vivendo caos. Tanto a primeira mulher do primeiro exemplo, como esta. Que os seus nomes não são citados. Mas o seu exemplo marcou a palavra de Deus. Tanto é que permanecem escritos até hoje. Uma atitude sua vai te tirar dessa mesmice de vida. Uma atitude sua vai fazer o céu se movimentar. Para trazer cura, para trazer libertação, para te levar a um patamar de conhecer Deus com mais intimidade, com mais profundidade e com mais objetividade. Como Jó, que depois de todos os ataques do diabo, a Bíblia diz que ele diz que antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos, louvado seja o nome do Senhor. Depois do caos, a glória permanece. Depois da tragédia, a bênção flui. Depois das noites escuras, a maravilhosa luz de Cristo vai brilhar na sua vida se você tiver uma atitude certa. Eu nunca vi ninguém tomar uma atitude de fé no Senhor e voltar envergonhado para casa. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Quem sabe a saída para você nessa noite é uma atitude. É você se posicionar e dizer: Deus, eu não aceito mais isso. Chega, acabou. Eu quero saída, eu quero solução. E a solução para isso é você buscar a Cristo. É ter uma atitude que faça o céu se movimentar. Confronte o Senhor. Vá a Cristo. Não duvida, pelo amor de Deus, do poder transformador de uma atitude. Vá a Jesus. Do que é que você está precisando nessa noite? Do que é que você almeja? Do que é que você deseja receber de Deus? Às vezes estamos parados, quietos demais. Tem momentos que Deus pede para você ficar quieto, eu concordo. Mas tem momento que você vai precisar se levantar. Tem momento em que você vai ter que tomar uma decisão. Ou eu vou permanecer debaixo disso, ou isso aqui chega na minha vida. Aleluia! Queridos, na próxima semana teremos grandes surpresas de vitória de Deus. Algumas já estão nas nossas mãos. Só vou apenas compartilhar com vocês. O caos, aleluia, vai gerar em você um posicionamento. Ou de se conformar com o caos, ou de você desejar sair dele. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos avançar. Precisamos crescer. Precisamos estar, queridos, aleluia, vivendo sobre a ótica da palavra. Sobre a graça. Deus, ele se movimenta no caos. Quando lemos em Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia. A tradução original diz que estava o caos. E Deus vai e arruma o caos. Mas quando você se conforma com as circunstâncias amargas da vida,
Como Deus vai querer mudar algo se você não decide nem mudar? Pelo amor de Deus, se movimente. Vá a Cristo. Tenha coragem de romper. Tenha coragem de viver o novo. Aleluia! E um outro exemplo está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, que é a famosa história do filho pródigo. Vamos ler do versículo 11 ao 20, que é um outro grande exemplo de alguém que decidiu mudar. De alguém que está no caos e toma uma atitude de romper com ele. Preste atenção na leitura. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dai-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais moço reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome. E ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarroba com que os porcos se alimentavam. No entanto, ninguém lhe dava nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao seu encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou. Uma atitude, queridos. O poder de uma atitude. Quantas vezes você tem medo de ter uma atitude? Quem sabe é um negócio. Você é uma pessoa muito talentosa, mas você não acredita em você. Você não acredita no seu potencial, porque você tem medo. Porque você prefere andar mais sobre a opinião das pessoas do que sobre aquilo que Deus disse sobre você. Quando eu comecei, queridos, na jornada da fé, muita gente dizia que eu era um sonhador, que eu era um cara até bem intencionado, mas que eu era um sonhador, que dificilmente alguma coisa iria acontecer. Até que, aleluia, eu fui até Cristo e disse: eu quero, Deus. E se você quer, eu vou te dar, toma. Deus ainda busca aqueles que querem. Como o profeta Isaías, que recém-convertido, Deus disse: eu preciso enviar alguém, vocês me enviam, Senhor. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu não preciso de muito, mas eu quero ir. Queridos, a atitude vai trazer os recursos. A atitude vai fazer a glória de Deus se movimentar na sua vida. A atitude certa no Senhor. Quando buscamos algo para a glória de Deus ser revelada na nossa vida, o céu vai se manifestar. Como a glória de Deus tem se revelado, queridos. Como a bondade de Deus tem chegado na igreja Peniel. Eu estou assombrado com o poder que Deus está liberando. Eu estou, aleluia, surpreendido com as notícias,
Pessoas tomando conhecimento de tantas coisas. Alguns dizendo, agora acabou, e eu estou rindo. Porque gente sem fé, a gente não perde tempo nem para ouvir, quem dera para responder. Alguém disse, agora não tem mais jeito. Outros disseram, pastor, tem coisa nova chegando. Eu disse, opa, eu recebo. É atitude, queridos. Quando você tem uma atitude em Cristo, você está ignorando o que o diabo trouxe. Porque você crê que Deus pode colocar por cima disso, aleluia, a perspectiva dele. Ninguém nunca tem uma atitude em Deus verdadeira e cheia de fé para voltar a viver a derrota e o fracasso. Isso me lembra pastora Joelma, alguns anos atrás, uma dor na sua mama, e alguns irmãos que estão ao vivo sabem da história. Ela faz um exame de rotina, acusou dos nódulos, e ali a pastora faz um exame de punção e, para surpresa nossa, o exame traz o resultado de que era câncer de mama. E a pastora é encaminhada a um cirurgião especialista na área, e ali o médico pede para que seja feito outros exames e é confirmado que era câncer. A pastora fica desanimada, porque câncer de mama, dependendo do seu estágio, é muito agressivo. E uma das outras preocupações da pastora era de não perder a sua mão. Ficamos 6 meses em oração, indo à igreja, e ali, em nenhum momento, a pastora desanimou, ficou choramingando num púlpito, nem eu. Oramos ao Senhor, buscamos a Deus a reversão desse diagnóstico. É quando ela disse, pastor, Deus, desculpa, eu preciso viver. Eu quero viver. Eu tenho um marido, eu tenho filhos. Eu tenho uma obra para fazer para o Senhor. E eu não posso ser parada por uma doença. Eu quero viver a tua vontade perfeita para a minha vida. E um diagnóstico de uma enfermidade não vai me parar. Concordamos com essa posição dela, com essa atitude dela. Aleluia. E fomos ao Senhor. No dia da cirurgia, ela vai no hospital, ela já sai em dores do hospital, porque ela faz uma ultrassom e ali o médico da ultrassom já deixa agulhado. Quem já fez uma cirurgia de retirada de nódulo de mama sabe o que estamos dizendo. A pastora sai com 4 agulhas, trazendo a localização exata dos nódulos. E ali ela está em jejum, porque vai ser cirurgiada. Vamos ao hospital, ficamos em oração. O médico tinha 4 cirurgias nesse dia. E ele começa com a pastora. E ele vai pessoalmente pegá-la. Ele disse, eu nunca peguei um paciente meu na porta. Mas eu senti o desejo de vir pegar a paciente Joelma no quarto que ela está, para levar para o bloco cirúrgico. E ele foi, leva, ela entra às 2h15, da 4h40, o bloco cirúrgico me liga, e disse, seu Fábio, o senhor pode comparecer aqui? Eu fui, ela ainda está terminando a sua cirurgia, vê uma enfermeira com um frasquinho com 2 nódulos imensos.
E o médico me procura de novo. Eu estou assinando o protocolo que recebi, é mandado a fazer a biópsia, recebo os documentos para dar entrada, e ali o médico vem a mim e disse: olha, nos meus 30 anos que eu tenho de cirurgião, de experiência nessa área, eu não posso afirmar, mas a minha percepção é que esses nódulos não são cancerosos. São nódulos benignos. As agulhas estavam neles ainda. Recebo a pastora, conduzo ela para casa, vou ao laboratório entregar os nódulos para fazer a biópsia. Resultado com 15 dias. A pastora fica uma semana totalmente enfaixada ao tórax, movimentos extremamente suaves. Ela volta depois de uma semana, remove os curativos, a cirurgia está cicatrizando bem, mas estávamos ainda sem o resultado. Eu vou ao laboratório no dia acordado, pego o resultado, trago, chego em casa, entrego a ela, e eu disse: está aqui o resultado. Ela olha para o exame, pensou em abri-lo, mas disse: não vou abrir. Eu creio no Deus que recompensa uma atitude de fé. Eu creio num Deus que Ele age no sobrenatural. E guardamos o resultado, marcamos a volta para o médico. E ali o médico percebe que o exame ainda está lacrado. E ali ele abre aquele envelope, ele abre a página, lê a parte científica do exame, que é muito técnica, mas no final diz que o nódulo era benigno. E ali o Senhor mostrou a sua fidelidade em uma atitude. Havia sim um diagnóstico dizendo: era câncer. Como em 6 meses Deus mudou um diagnóstico? Através do poder de uma atitude. Minha filha está endemoniada. O Senhor disse: vai, por causa desta tua palavra, o demônio que estava nela acabou de deixá-la. Aleluia! A mulher do fluxo de sangue, por causa de uma atitude de dizer: vou tocar nele, vou ficar curada, ela recebe cura. Esse garoto que estava fracassado, arrebentado, nem sequer comia as alfarrobas que os porcos comiam, mesmo desejando, querendo comê-las, o seu chefe, o empresário, o patrão dele não dava nada, mas ele disse: eu sei alguém que tem pão com fartura para dar para quem trabalha para ele, eu vou a meu pai. E diz a Bíblia que quando esse garoto está faminto por pão, o pai disse: eu tenho um banquete para você, eu tenho um banho, eu tenho coisas novas para a sua vida. Queridos, essa noite eu quero te desafiar a você se levantar desse caos em uma atitude de fé, e a semelhança do filho pródigo, a semelhança dessa mãe que vai buscar cura para sua filha, a semelhança da mulher do fluxo de sangue, porque o Deus deles também é o teu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você vai buscar a cura, a resposta, a vitória, a provisão, a chave, a conversão, o batismo do Espírito Santo. Grandes coisas vão acontecer se você se posicionar em fé, louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário você crer, é necessário você sair da mesmice, ou a situação vai estar lhe conduzindo, ou você vai a Cristo, porque o cenário de caos você já tem. O que você precisa agora é se movimentar para sair dele. Há um cântico antigo que diz que não há problema que Deus não resolva, e não há aflição que Ele não possa mudar. O grande problema nosso é o conformismo.
A gente vê as pessoas indo de mal a pior. E às vezes a gente pergunta até para provocar alguém. Como é que você está? Eu estou como Deus quer. A pessoa está passando fome, a família toda enlutada, está dando tudo errado, mas eu estou como Deus quer. Pelo amor de Deus, se levante. Se você está como Deus quer, então por que você ora para Deus mudar? Imagina se essas pessoas dissessem, nesses 3 exemplos, eu estou como Deus quer. Eu estou vivendo algo, mas eu sei de alguém que pode mudar, para que eu fique do jeito que Ele quer que eu fique. Deus é bom, queridos. Mas a bondade de Deus só opera quando você deseja. A fidelidade de Deus só vai agir quando você buscar, através de uma atitude certa. Para de ter medo de ter uma atitude, pelo amor de Deus. Talvez as pessoas não creiam. Talvez as pessoas tivessem... Queridos, você não pegou ainda. Esse garoto que estava trabalhando, ele teve de pedir demissão. Olha, se o homem não deixava ele comer a refeição dos porcos, que era dele mesmo, de um empregado que estava cuidando que era dele, ele não deixou nem se alimentar, com que ele servia aos porcos. Você acha que esse homem pagou indenização trabalhista de trabalhar para esse camarada? Eu creio que não. Esse homem era um homem perverso. Mas ele pede demissão, ele vai embora, ele refaz o caminho. E ali, ele encontra o Pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Basta apenas que eu toque nele e ficarei curada. Mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa das crianças. Qual é o teu problema? Qual é a tua necessidade? Qual é a sua aflição? Qual é a sua dor? Você precisa se levantar contra isso. Tocar em Jesus com fé. Questionar a Jesus com fé. Ter uma atitude de renunciar o velho e dizer, eu vou viver o novo. Para que Deus te abençoe. Não é fugindo, é enfrentando. Não é correndo, mas é confrontando. Com a palavra, com a glória de Deus, com a presença do Senhor na sua vida. Glória a Deus, a pastora não perdeu as mamas. Glória a Deus que o corpo dela não tem nada de maligno, nada de canceroso, porque aquele que santifica, aquele que purifica, honrou a atitude de fé dela. E o Deus da pastora, o Deus desses irmãos aqui que acabei de ler, também é o seu Deus. Tenha uma atitude de fé. Ele pode fazer muito mais. Ele pode dar um basta nessa noite de sofrimento, se você quiser mudar o poder de uma atitude. Imagine o que a atitude é capaz de fazer. Experimente. Vai funcionar assim. A glória de Deus vai ser manifesta na sua vida. Ele tem mais para você. Se você não tiver medo de usar a sua fé, vai dar tudo certo. Porque Jesus, Ele contempla a fé do seu povo. Vamos orar, queridos. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia. Obrigado, Pai, porque uma atitude em Ti muda circunstâncias e situações. Paulo disse que tudo posso naquele que me fortalece. Rendemos louvor e adoração ao Teu nome pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, Senhor, pelo Teu amor. Porque nenhuma circunstância é maior do que a Tua plenitude, que a Tua graça, que a Tua bondade para conosco, Pai. Nós Te amamos, nós Te magnificamos. Vem fortalecer a nossa vida com o Teu poder, com a Tua graça. Tu és o nosso refúgio, o nosso abrigo, a nossa esperança. Tu és, Senhor, a nossa certeza de vitória. Tu és maior do que qualquer coisa maior que se levante contra a nossa vida. Te damos graças pela Tua fidelidade, porque sabemos que Tu tem muito mais para nós, Pai. Que cada um desses ouvintes, ó Pai, se movimentem em atitude certa para transformarem a sua vida, para mudarem a sua história, Pai.
para saírem da mesmice, do conformismo de derrota, e ir àquele que faz nova todas as coisas. Eu abençoo o teu povo com esta palavra de vitória. Eu declaro a vitória do Senhor sobre eles, que nenhum mal, que nenhuma peste, nenhuma praga, nenhum dardo inflamado vai prevalecer contra a vida deles. Eu declaro o fluir, o agir, o romper e o destravar do Senhor sobre as vidas deles, em nome de Cristo. E que a graça, a misericórdia, o poder, a comunhão e as consolações do seu Divino Espírito repousem sobre todos aqueles que tomarão uma atitude de fé, e o nome do Senhor será engrandecido e glorificado. Amém. Deus abençoe a vocês.